Segundo a Kabbalah, é importante a gente saber a diferença entre fazer bênçãos antes de realizar algo e bênçãos depois de realizar algo. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 53 e 54 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, talvez se você conhece um pouquinho de religião ou foi criado num ambiente religioso, você tem a ideia que tem também no judaísmo, que em geral você faz uma bênção antes de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o exemplo até que o Zohar dá, comer. Antes de comer, você faz uma bênção, agradece pelo alimento, agradece a Deus e aí come, né? Só que o Zohar diz que em alguns casos, para algumas coisas, a gente precisa fazer uma bênção depois do ato e não antes. E em alguns casos a gente precisa fazer as duas coisas, antes e depois. Então, ficando no exemplo que eu dei, que é o que o Zohar pega da comida, o Zohar diz que é importante fazer a bênção antes, mas também depois. Então eu não sei se vocês sabiam, mas no judaísmo tem uma bênção que você faz realmente ao terminar de comer. E aí a própria Torá dá essa ideia para nós. A Torá diz que você, depois de estar saciado, também precisa agradecer, né? Então, antes por ter a comida e depois por ter comido e sentido satisfação. Bom, e aí o Zohar explica então que tem várias coisas assim, a gente não vai entrar em detalhes, mas várias coisas que ou você faz antes ou faz depois, e em alguns casos os dois, tá? Mais um traço aqui, mais um caso que o Zohar traz que eu acho interessante é o seguinte: ele diz que antes de você sair na rua e começar a cumprimentar as pessoas, essa é a expressão que o Zohar diz, né? Encontrar as pessoas e começar a socializar, também é importante você fazer as suas primeiras bênçãos. Ou seja, aí é um caso de antes, né? Não de depois. O que significa isso? Quando você acorda de manhã e sai para a rua, você já começou a trocar energias com as pessoas, né? De todo tipo, boa e má. E quando você levantou, você não necessariamente está blindado, protegido, você ainda não agradeceu a Deus por ter acordado, que para Kabbalah é muito importante. Então, as bênçãos que você faz ao acordar de manhã, antes de ir socializar com as pessoas, é importante por isso, diz o Zohar. É legal você fazê-las primeiro, antes de ir começar o seu dia. E aí você pode socializar e ir para o seu trabalho, né? Tendo uma proteção de Deus, vamos chamar assim, né? Você fez a sua conexão, você ganhou a sua luz. Então o Zohar diz que nesse caso é muito importante não deixar para depois, porque depois nem daria efeito, né? Se você, por exemplo, acordou, foi pro dia, fez tudo e no fim do dia você vai fazer uma bênção pelo seu dia, legal, você está agradecendo. Mas as energias que você já trocou, já trocou. E se fossem, por exemplo, coisas negativas que te afetam negativamente, já te afetaram. Quando você inverte, faz o que o Zohar sugeriu, né? Abençoar antes, aí você vai com essa proteção para o resto do dia. E claro que, portanto, é muito mais interessante. Um bom dia a todos e tudo de bom.